Depois de instalar e carregar os pacotes, o próximo passo é carregar o conjunto de dados. Eu quero muito que você fique atento ao processo, ok? Muitas dessas ferramentas que nós estamos usando aqui não existiam há 10 anos atrás e talvez não existam daqui a 10 anos. Não é para ficar preso à ferramenta. Observe o processo. Agora estamos usando Python, poderíamos estar usando Power BI, amanhã linguagem R, talvez depois de amanhã uma ferramenta que ainda nem foi lançada, mas o processo é basicamente o mesmo. Então eu preciso definir as ferramentas que eu vou usar, nesse caso os pacotes que definimos no vídeo anterior. Agora eu vou carregar os dados, eu vou explorar os dados, vou visualizar, vou realizar uma série de técnicas de análise até apresentar um resultado final. Pois bem, para carregar os dados eu vou chamar a função readCSV do PD. Quem é o PD? É o apelido carinhoso que nós demos para o Pandas. Esse PD é só uma convenção, ok? Assim como o NP do NumPy e de várias outras siglas, para que você não tenha que usar o nome Pandas antes da função. Só uma convenção. Eu então indico aonde está o arquivo, estou usando o nome original do arquivo e o arquivo original direto da fonte de dados. Vou carregar e gravar no dataframe chamado df. Pronto. Aonde estão os dados nesse momento? Eles estão na memória do computador, certo? Eles estavam em disco, no arquivo .csv, nós colocamos os dados na memória. Por que fizemos isso? Para que agora possamos trabalhar com esses dados, consultar, aplicar transformações e assim por diante. Vamos começar visualizando o shape, que aliás é bastante importante. O shape indica número de linhas e número de colunas. É sempre essa ordem, ok? Primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Temos aproximadamente quase 20 mil linhas e 14 colunas. Cada coluna é uma variável, é um recurso, é um atributo, é uma característica. Não há uma nomenclatura padrão em análise de dados, ainda pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo. Talvez daqui a alguns anos já tenhamos aí algum tipo de padronização. Alguns vão chamar de 14 variáveis, 14 colunas, 14 recursos, 14 atributos. De fato, o nome também não faz a menor diferença se você compreender o conceito. Pois bem, vamos então visualizar quais são as colunas, porque cada coluna representa um tipo de informação, ou pode representar um tipo de informação. Nós teremos colunas do tipo categórico, do tipo numérico, e aí teremos que aplicar técnicas de acordo com o tipo do dado. Vamos visualizar uma amostra. O método read, ele permite você imprimir as 5 primeiras linhas de um conjunto de dados. Executa e lá está. Veja que eu tenho as colunas e então 5 registros para, pelo menos, visualizarmos uma pequena amostra do nosso conjunto de dados. Uma coisa importante que você já sabe, mas eu vou apenas reforçar. A indexação em Python começa por 0, ok? Então a primeira linha tem índice 0. Olha aqui a coluna bem do lado esquerdo. A segunda linha tem índice 1. Muitos profissionais esquecem isso, terão problemas mais à frente. Pois bem, veja que eu tenho algumas colunas com valores numéricos. Essa aqui, por exemplo, o Enrolled. Tem outras colunas com valor numérico, porém decimal. Tenho coluna com valor de texto. Tenho a última coluna, que é a Target, que basicamente indica se o profissional deixou ou não a empresa, se ele foi procurar ou não um outro emprego, que aliás é basicamente o que nós queremos estudar neste projeto. Uma pergunta para você agora. Vamos fazer esse exercício frequentemente. Esses dados estão prontos para análise? A resposta correta é não sei. Aliás, o não sei é libertador, ok? Quando não souber, diga não sei. E aí, rapidamente, seu cérebro vai começar a buscar alternativas para que você saiba. Não tente fazer suposições. Nesse momento, eu não sei se os dados estão prontos para uso ou não. O meu trabalho agora é exatamente descobrir isso. Eu vou explorar os dados, eu vou fazer transformações, eu vou visualizar os dados, e aí no final eu vou dizer para você, sim ou não, os dados estão prontos e adequados para uso. Por fim, vamos chamar o método info para então visualizar os tipos de dados. Observe que aparece aqui int64, é o tipo inteiro, float64, que é o tipo decimal, e o object, que é o tipo string em Python. Quem decidiu esses tipos de dados aqui? Foi o interpretador da linguagem Python. Será que ele acertou em tudo? Não sei também, eu preciso verificar. Basicamente, o que faz o interpretador? Ele olha para uma coluna. É um número inteiro? Eu vou colocar int. É um número decimal? Eu vou colocar float. É um texto? Eu vou colocar object.
mas talvez ele não acerte com relação ao que a variável representa. Por exemplo, essa última variável aqui, olha, target, tá vendo aqui a variável? Veja que ele colocou como float 64. Observe aqui no final. Ele olhou, opa, tem decimal, só pode ser float. Sim, só que essa não é uma variável numérica, é uma variável categórica. Ela representa uma classe, uma categoria. A pessoa saiu da empresa, foi procurar emprego ou não saiu da empresa. Ou seja, é uma variável categórica representada por valores numéricos. Isso pode acontecer? Sim, vai acontecer o tempo inteiro. Se você olha para o tipo de dado de forma isolada, opa, float 64, vou até calcular a média agora. Não, espere, não é assim. Tem que olhar para cada variável e interpretar o que ela representa. É por isso que o dicionário de dados é tão importante, para que você tenha uma boa ideia sobre a informação contida em cada variável. Ah, mas eu não tenho dicionário de dados. Então você vai até a fonte, vai perguntar para os donos dos dados, opa, o que cada variável representa? Aí você vai descobrir, opa, ninguém faz ideia do que a variável representa. Isso acontece no dia a dia. Bom, alguém tem que saber. Se você não consegue informação sobre uma variável, então descarte-a, ok? Eu tenho que explicar tudo aquilo que eu vou fazer durante a análise. Se eu não consigo identificar o que uma variável representa, eu não devo usá-la. Senão eu vou estar fazendo suposição. E isso é muito arriscado. Você pode fazer a suposição certa, mas você também pode errar, não é? Lembre-se que o resultado da sua análise vai alimentar decisões, processos, tomadas de decisões em áreas de negócio e assim por diante. Vamos continuar esse trabalho no próximo vídeo. Até lá!